A economia brasileira voltou a crescer após 8 trimestres seguidos de queda. Nos 3 primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto avançou 1% em relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Entusiasmado, o presidente Michel Temer comemorou. A gente tem um trechinho aqui do presidente Michel Temer. Coloca aí, Reginaldo. O Brasil saiu da recessão. E esta é a boa notícia que eu quero partilhar hoje com a sociedade brasileira. Estamos crescendo e logo será o emprego a nos trazer boas novas, mais renda, mais trabalho. Mas será que podemos respirar aliviado? Quem responde essa pergunta e traz alguns questionamentos aqui para a nossa bancada é a Denise Campos de Toledo. Fala, Denise! Pessoal, eu acho que ainda é cedo para o presidente comemorar muito esse resultado do primeiro trimestre. Tudo bem que foi uma variação positiva após 8 trimestres consecutivos de queda. Mas na composição do PIB, a gente percebe que a agropecuária foi o que mais alavancou esse desempenho positivo. A indústria teve uma certa recuperação, mas os demais itens vieram negativos. Houve queda do consumo das famílias, queda do consumo do governo, queda dos investimentos, serviços com instabilidade, queda do comércio. O PIB continua negativo em relação ao mesmo trimestre do ano passado, continua negativo no acumulado de 4 trimestres. Se esperava, sim, a continuidade desse processo como aceleração da recuperação no segundo semestre. Só que aí tem um componente político que pode atrapalhar muito a agenda do governo, especialmente no que se refere às reformas. E essa crise já começa a atrapalhar também outros dados positivos que poderiam ajudar nesse processo de recuperação, como a questão dos juros. Ontem, o Copom, o Comitê do Banco Central, reduziu a taxa básica em 1 ponto percentual, mas já sinalizou uma freada nesse processo, exatamente pelo aumento das incertezas do cenário econômico, inclusive no que se refere à capacidade ou à possibilidade de o governo seguir adiante com a agenda econômica e com as reformas. Então, eu queria saber de vocês se vocês veem condição de o governo não só garantir uma articulação política que assegure a continuidade de Temer na presidência, mas também para levar adiante essa agenda econômica que pode viabilizar um crescimento maior da economia, ou melhor, viabilizar aquele crescimento de 0,5% que já era esperado agora para 2017. Vera Magalhães. Denise Campos de Toledo perguntando para mim se eu vejo condições das reformas. Vamos tentar. As condições políticas não estão dadas, né, Patrick? Não tem o governo agora como assegurar isso, tanto que o Copom deu essa pisada no freio e sinalizou que vai parar a trajetória de queda dos juros, né, que era para ser maior ainda e se prolongar por mais tempo. Na verdade, o mercado de juros futuros já respondeu à crise e já está com os juros em elevação. Então, toda essa incerteza política leva a que o crescimento que já era previsto para ser um crescimento de voo de galinha seja cada vez mais incerto. Esse crescimento do PIB do primeiro tri, eu acho que é isso que a Denise falou. Já estava muito baixo, o agronegócio ajudou, era uma safra recorde que cumpriu a expectativa e o resto ainda não dá os mesmos sinais de se recuperar. O Temer fez o que se esperava dele, a única coisa que ele podia fazer, bater bumbo. É o único, na verdade não chega a ser um bumbo, ele bateu uma espécie de um pandeirinho ali, que é só o que lhe resta, porque bumbo ele não tem para fazer barulho. Então eu acho que ele está fazendo o que lhe resta, que é tentar pela economia algum respaldo político. Mas por hora isso é insuficiente. Acho que a gente ainda vai falar aqui do PSDB e do seu eterno dilema de ficar ou sair do governo. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com a economia. Ele dá sinais de que a economia está em recuperação para manter o respaldo político, enquanto os partidos esperam algum sinal da economia para manter esse respaldo político. Vamos ver aí como é que fica. E você, Andreasa, o que você achou desse crescimento de 1% no trimestre? Você comemora? Acha que pode ser um voo de galinha? Enfim, o que você acha? Eu não estou comemorando nada atualmente, Patrick Santos, meu caro, mas o fato é o seguinte, concordando com as análises de Denise e Vera, economicamente não há muito a comemorar. Inclusive as análises de que o segundo trimestre, com sorte, trará um índice estável, né? Com sorte, porque há quem aposte em queda do PIB. Então, economicamente, o ideal seria uma posição de cautela. Mas, como a Vera disse,
existe a exploração política do cenário econômico. E aí é a fotografia do momento. O segundo trimestre, a divulgação dos números do segundo trimestre, ainda falta muito para isso acontecer. Então, o que há é isso. E aí, o Temer tem mesmo que bater seu bumbo, seu surdo, seu pandeirinho, como diz a Vera, e capitalizar politicamente. É o que lhe resta. Ele teve, na semana passada, notícias muito ruins, a saída da Maria Silvia do Bastos, do BNDES, aquela série de anúncios nos jornais e revistas de entidades empresariais, anunciando a necessidade de reformas, que o governo precisava se mover, botando o Temer na parede. Aparece um número como esse, o cara tem que comemorar, tem que bater bumbo. É a chance que ele tem, até que novos indicadores econômicos ruins se manifestem, a chance que ele tem de juntar a sua base, o alicerce econômico, que é muito importante, tentar fazer avançar as reformas. Esse cenário, esse número do PIB é favorável a ele politicamente. Eu concordo com a Vera que o cenário não está dado para que as reformas avancem, mas há uma brecha aí nesse cenário. E precisamos mesmo, como a Vera disse, falar do PSDB com urgência. Vai você, Madu, falando do PIB, e a gente traz exatamente essa preocupação também com a questão política, falando do PSDB. Vai você. Então, falando realisticamente, esse 1% aí no primeiro trimestre deixa a economia brasileira hoje, em 2017, do mesmo jeito que ela estava em 2010. Ou seja, com esse 1% aí, né, a nossa economia voltou ao estágio que estava em 2010, portanto, 7 anos atrás. E, mais uma vez, quem segurou a onda, né, quem garantiu esse resultado foi o setor do agronegócio, né? Apesar do MST encher o saco, esses papos também de agricultura familiar, apesar da nossa infraestrutura de transportes, portos, estradas, enfim, ser da pior qualidade, né? E como não tem investimento, cada vez fica mais difícil você exportar no Brasil, e sem falar também nos impostos, das taxas, da burocracia. Apesar de tudo isso, o agronegócio sustenta a economia brasileira, isso já é de muito. Agora, como você pode ver, o grande, da minha opinião, o grande segmento que denota a situação que estamos é o setor de serviços, que ele em termos absolutos, ele é o mais significativo e que está em franco descenso, está em baixa, assim como o desemprego está aumentando. Então, esse papo de que nós estamos saindo da crise, que acabou a recessão, isso é conversa para boi dormir, com trocadilho sobre o negócio, é claro. Né? Isso esse troço não cola. E não cola pegando já a questão política, porque enquanto você não tiver o mínimo de tranquilidade, né, enquanto não diminuir essa incerteza política que o país vive, você não tem retomada de investimento porcaria nenhuma, né, porque o Estado, do jeito que está à deriva, não investe nada, o setor privado muito menos, né, num dado grau de certeza, e ainda você vê, o próprio PSDB, que é para falar do PSDB, que é um partido vacilão, né, partido vacilão da democracia brasileira, e fica nessa situação de apoiar um governo Titanic, um governo afundando, né, e a sensação que eu tenho, aliás, é que eles é uma situação bem de rato, né, eles não sabem se abandonam ou não se abandonam, porque não tem certeza se está afundando ou não. É uma coisa que me parece assim de um oportunismo tão rastaquera. A verdade é a seguinte, meus amigos, a nossa situação é ruim e ainda pode piorar. É isso. Vera, e aonde vai? Para que lado vai o PSDB? Porque tem essa ala mais essa jovem... pergunta é mais difícil que a da Denise. Quero saber. Essa ala mais jovem está defendendo as reformas, mas cobrando o desembarque. Hoje o Aloysio Nunes disse que o PSDB apoia e seguirá apoiando o governo Temer. Como é que está esse caldo aí, Vera? Está da seguinte maneira, Patrick. O Aécio Neves, apesar de afastado da presidência do partido, segue movendo ali os seus fantoches no comando do partido. É ele que dá essa orientação, não outra pessoa senão ele, que dá essa orientação de que o partido deve permanecer embarcado no Titanic, para usar o termo que o Madureira
disse. E por que ele quer fazer isso? Porque o destino dele está mais ou menos atrelado ao do Temer. Se cai o governo, a situação dele fica ainda pior no campo jurídico, no ponto de vista da sua defesa pessoal. Então, ele, como um coronel partidário que ele se transformou, se a gente for analisar a conversa dele com o Beto Richa, que nada mais é do que um coronelzinho falando e dando ordem aos seus capatazes, ele quer atrelar o destino do partido ao dele. O Aloysio Nunes, neste caso, faz uma triste figura ao secundar as intenções do Aécio nisso. Não que eu ache que o partido deva sair correndo, abandonar as reformas, não é disso que se trata. Mas ele tem de justificar por que ele permanece no governo. Não pode ser só uma decisão para garantir alguma saída jurídica para o Aécio e outros tucanos enrolados. Porque aí o partido fica na mesma situação dos outros que ele condenou esses anos todos, a começar do PT. A ala mais jovem a que você se referiu, da Câmara, os chamados cabeças pretas, querem desembarcar. Uma ala aqui de São Paulo, que é o mesmo. O presidente estadual, Pedro Tobias, marcou uma conversa para segunda-feira para que o partido aqui de São Paulo se posicione em relação a isso. Se vier um clamor mais forte de São Paulo para que o partido desembarque, vai ser difícil para o próprio Aloysio, que é paulista, e embora tenha virado aecista nos últimos anos, ainda é paulista, defender essa permanência a qualquer custo. Andreasa. Eu dediquei meu artigo de terça-feira no Globo ao PSDB, né, com a seguinte questão: qual é a do PSDB? O partido tem cometido sucessivos erros de avaliação política, em boa parte, conforme a Vera explicou, por se emprestar à defesa do coronel Aécio Neves, e em outra parte, por ter atrelado o seu destino nesse governo ao julgamento no TSE, que começa no próximo dia 6. O partido deixou claro, primeiro em sucessivos conchavos, depois explicitamente, que dependeria da resolução do Tribunal Superior Eleitoral a sua permanência ou não no governo. Só que, ingenuamente, supondo que haveria uma decisão rápida, o que é evidentemente improvável, né? E desconsiderando também, querendo desembarcar e desconsiderando a possibilidade do presidente Temer vencer no Tribunal Superior Eleitoral. E aí? O Temer vence, continua no governo, o PSDB moralmente, e o aspecto moral ainda conta na política, moralmente não pode desembarcar. Quando houve, surgiu o áudio do Joesley, né, o áudio que divulgado, que não era bem aquilo, naquele momento, de quarta para quinta-feira, era a ocasião para o PSDB deixar o governo. Era ali. Não o fez naquele momento e ficou se amarrando cada vez mais ao destino do Temer. Agora, independentemente do TSE. Tem esse discursinho, e eu explorei isso no meu artigo, tem esse discursinho bonito, mas no qual eu não acredito, de que o partido continua no governo por um compromisso com as reformas. O PSDB tem responsabilidade com o país, é a base de sustentação do governo, se sair o governo fica mais fraco ainda. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho isso balela. O PSDB não desembarcou ainda porque não tem um nome de consenso para o qual bancar na disputa provável, caso o Temer caia, a disputa indireta. É só por isso que o PSDB não desembarcou. Se houvesse um nome forte, um nome de consenso com o qual o partido fechasse, já tinha largado o Temer há muito tempo e se queimado. Eu acho que é por isso e por essa circunstância do Aécio. Eu acho que são as duas coisas que prendem o partido ao Temer. Mas, de qualquer maneira, ficar... por essas razões, significa o partido rebaixar muito a sua situação para 2018. Porque que explicação vai dar aos eleitores por ter permanecido? Uma coisa é você justificar a permanência dizendo que você tem compromisso com as reformas. E aí sim tocá-las efetivamente. Não é isso que o partido está fazendo. As reformas estão mais ou menos em banho-maria e ele está analisando essas circunstâncias políticas a que você se referiu. E a outra é sair também só por uma situação complexa do PSDB. Eu reconheço que não é fácil, mas eu acho que ele só não pode ficar ao sabor das circunstâncias como está. Diga, Madu. Não, ao longo da história, se você examinar a situação do PSDB de vacilação, vem desde do mensalão mineiro.
Quando se ficou claro o mensalão mineiro, na época o Eduardo, agora me escapa o sobrenome, foi governador de Minas e que foi, né, na verdade, o Azeredo. Eduardo Azeredo era presidente do PSDB, né? Foi descoberto o precursor do que seria o mensalão nacional do Lula, enfim. Ele deveria ter sido defenestrado a partir daquele momento e continuou lá fazendo cara de paisagem no partido. Eu tive com ele, até o Sérgio Guerra, não sei o quê, que também, né, antes de morrer já apareceu envolvido com esse negócio. E o que a gente vê hoje no PSDB é um partido de coronéis. Infelizmente eu sou obrigado a reconhecer isso, que não se entendem e jamais vão se entender, porque eles disputam o mesmo narco de poder, né? É Aécio, é Serra, é Alckmin. Aliás, Aécio e Serra feridos de morte, né? Alckmin é dúvida. Fica o Fernando Henrique Cardoso como o bastião da moral, mas e também o bastião da vacilação, né? O que falta ao PSDB é firmeza, coragem, porque inclusive eu fiz um trabalho para o PSDB há uns 2 anos atrás, conversando com todas as juventudes do PSDB, de vários estados. Tem ótimos quadros, uma garotada muito boa, Agora, qual é a reclamação deles? Que a cacicada, a velharia, não deixava eles crescerem dentro do partido, eles assumirem, eles não davam para eles legenda para ser candidatos e tal. Então o PSDB é uma gerontocracia soviética, entendeu? Parece o PCU, o Partido Comunista do União Soviética, aquele Leonid Brezhnev, aqueles caras todos em cima do mausoléu do Lenin, né? Velhos, né? Caquéticos. Fala, Andreas. Oi. Você falou do Geraldo Alckmin e nesse cenário ele é o grande beneficiado, tá? Lembrando que ele nunca foi fiador e não embarcou inicialmente na caravana do PSDB que aderiu ao governo Temer. Ele fez uma outra aposta, não declarada. Ele fez a aposta em que não daria certo essa parceria. Uhum. A aposta no governo Temer é do Aécio Neves. A debacle do governo Temer também coincide... Isso, do Serra também. O Serra foi no bote do Aécio. A debacle dessa ala coincide com a queda muito maior do que a gente poderia imaginar do Aécio Neves e coloca o PSDB, o que sobrar do PSDB, na mão do Geraldo Alckmin, porque não é fiador do governo Temer, ele tem feito o discurso da independência. Então, cresce nesse momento, com vista a 2018, o governador de São Paulo.